Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de modularização e vamos ver aqui a modularização com estruturas. Então, para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de estudantes que serão lidos em seguida. Cada estudante para sua matrícula e o nome. Ao final, deve-se apresentar os dados dos estudantes. Que, por exemplo, o usuário digitou 3, significa que ele vai digitar os dados de 3 estudantes em seguida. O primeiro, a matrícula 3 e o nome é Pedro. O segundo, a matrícula 2 e o nome é Paulo. E o terceiro, a matrícula é 1 e o nome é Maria. Então, imprimindo os dados do estudante, a gente tem Pedro, tem Paulo e tem Maria. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Então, estamos aqui na IDE Falcon, mas vocês podem utilizar qualquer IDE de seu interesse. Então, aqui eu vou criar um projeto, criar aqui uma aplicação, que eu vou chamar essa aplicação de escola. E eu vou chamar aqui de escola. Beleza, o tipo de projeto aqui é C. Concluir. Beleza, apagar aqui o main por enquanto. Ok, aqui eu vou fazer o que? Eu vou criar uma nova pasta. Então, novo, pasta. Eu vou chamar essa pasta de estudante. Então, é sempre uma boa você organizar seu projeto em diferentes diretórios. Se você tiver diferentes estruturas, por exemplo, você vai ter uma estrutura relacionada a estudante, aí cria uma pasta. Uma estrutura relacionada ao professor, cria outra pasta. Estrutura relacionada à sala, cria outra pasta e assim sucessivamente. Aqui dentro eu vou em novo, criar um arquivo de cabeçalho. Chamar esse arquivo de cabeçalho, ó, de estudante.h. Beleza, aqui eu também vou criar outro arquivo, dessa vez um arquivo C. Chamar ele de estudante.c. Beleza, então no arquivo H eu vou incluir todos os dados referentes aos protótipos das funções. E no estudante.c eu vou colocar a implementação em si. Beleza, aqui nos protótipos das funções a gente vai criar vai utilizar uma estrutura relacionada ao estudante. Então aqui no arquivo.h a gente não vai criar a estrutura em si, a gente só vai utilizar o typedef, dizer que a gente vai criar uma estrutura. Essa estrutura representa um estudante e a gente vai chamar essa estrutura, ó, de estudante. Beleza? Então posteriormente, ó, porque aqui, ó, nosso arquivo.h ele não tem nada referente à implementação. A implementação dessa estrutura, a definição dela, vai ser feita lá no arquivo.c. Então, aqui no arquivo.h a gente coloca dessa forma, e aqui no arquivo.c a gente pode criar a nossa estrutura. Vou colocar aqui algumas bibliotecas, colocar essa biblioteca e vou colocar também o estudante.h que a gente acabou de criar. Beleza, aqui vamos criar a nossa estrutura estudante. Beleza, estudante tem o que? Tem a matrícula. Estudante também aqui, no caso, ele vai ter um nome com 100 caracteres. Beleza, vou colocar também aqui notas para esse estudante. Vou deixar só a matrícula e o nome mesmo, só para a gente trabalhar esses conceitos. Beleza. Então aqui, ó, no ponto C eu criei a nossa estrutura de estudante. E aqui, ó, no ponto H eu só referenciei essa estrutura de estudante e chamei ela, ó, de estudante. Beleza, aqui, ó, no arquivo.h eu vou criar alguns protótipos. Primeiro, um protótipo que vai criar uma lista de estudantes, chamar ele de cria.
e ele vai receber um inteiro N referente à quantidade de estudantes que devem ser criados. Beleza. Vou criar também aqui um método ler, que ele vai receber aqui um int n, que é a quantidade de estudantes, e um vetor de estudantes. E vai preencher os dados desse estudante. Eu vou declarar aqui como um ponteiro. Eu vou declarar aqui outro método chamado de imprimir. Imprimir também vai receber quantos estudantes vão ser impressos e uma lista, um vetor de estudantes, aqui na forma de ponteiros. Beleza, então aqui no arquivo.h eu defini as minhas funções e que tipo de dado eu iria utilizar. Aqui no arquivo.c eu já defini minha estrutura estudante. Agora eu vou definir as implementações. A primeira delas, é um estudante, que é uma função chamada cria, que vai receber um inteiro e vai retornar aqui uma lista de estudante. Então, para isso, aqui em cima eu vou incluir a função stdlib.h para a gente poder ter acesso à função malloc. Aqui eu vou dizer o que? Que estudante, asterisco, chamar ele de v, vai ser igual ao que? Vou converter o que o malloc retorna, no caso um ponteiro genérico para um ponteiro de estudantes, e vou utilizar o malloc. Então, quantos estudantes a gente quer? N, qual o tamanho do dado? Então, a gente quer N espaços suficientes para armazenar, caso dados do tipo estudante. Beleza? E aqui embaixo eu vou retornar esse valor de V. Beleza, qual outro método a gente definiu? A gente definiu o método ler. O método ler, que recebe o que? Uma quantidade de elementos e uma lista de estudantes. Ele faz o que? Vai ler esses estudantes. Então vamos colocar aqui um printf, colocar aqui informe os dados dos estudantes. Beleza. Aqui embaixo vamos criar uma variável i e vamos fazer um for i igual a 0, i menor que n, i mais. Beleza, então a cada rodada a gente vai ler os dados de um estudante. O estudante tem o que? Tem um código e tem um nome. Então o primeiro dado que o usuário digitar vai para o estudante que está na posição i, ponto, a matrícula dele. E a segunda informação vai para o estudante que está na posição i, ponto, o nome dele. Beleza, já definimos a função ler, vamos criar aqui uma função imprimir. Vamos definir a implementação para a função imprimir. Também recebeu o número n, a lista de estudantes. E aqui vai fazer o que? Vamos colocar aqui uma frase imprimindo os estudantes. Beleza, aqui a gente vai criar uma variável i e vamos fazer um for do i igual a 0, i menor que n, i mais. Cada rodada a gente vai imprimir o dado de um estudante. Vamos colocar aqui o que? Vamos colocar aqui %d, %s, barra n, no lugar do %d vamos colocar matrícula do estudante e no lugar do %s vamos colocar aqui o nome do estudante. Beleza, aqui no ponto C a gente definiu o que? Definiu a implementação do nosso estudante, definiu a função cria, implementou no caso a função cria que vai receber o número n e vai nos retornar uma lista de estudantes, definiu uma função aqui que vai ler esses estudantes, no caso aqui começa do 0 e aqui o primeiro parâmetro é um ponteiro para a matrícula do estudante. Definiu também uma função imprimir que vai imprimir os dados do estudante. Então aqui no arquivo.c
a gente define tudo relacionado à implementação. No arquivo.h a gente define tudo relacionado ao protótipo das funções que serão implementadas aqui no arquivo .c. Aqui a gente tem o nosso main, então vamos começar aqui, ó, incluindo a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela. Vamos incluir também a biblioteca que a gente definiu, estudantes.h, que está onde? Na pasta estudantes. Definir aqui o main, que a gente vai receber um valor de n, fazer um printf, pedir para o usuário informar o valor de n, forme o valor de n, beleza, vamos ler esse valor de n, então scanf, %d, vírgula, o que o usuário digitar vai para n. Aqui a gente vai fazer o que, ó? Estudante asterisco, v, criar o nosso vetor, declarar o nosso vetor, então a gente vai chamar criar aqui, ó, um vetor para armazenar n estudantes, que a gente chama a nossa função ler, que vai receber o valor de n e os estudantes, o vetor de estudantes. E aqui embaixo a gente vai chamar a função imprimir, que vai receber o valor de n, e no nosso caso o vetor de estudantes. Então veja como o nosso main ficou bem mais enxuto. Todas as funcionalidades referentes a estudantes a gente colocou em arquivos particulares. Beleza, vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Beleza, executou, informa a quantidade de estudantes. 3, informa os dados. O primeiro, nome é Pedro. O segundo, nome é Maria. E o terceiro, nome é Paulo. Então aqui foi impresso, ó. 1 Pedro, 2 Maria e 3 Paulo. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.